Olá, meus amores! E hoje eu tenho para vocês um assunto que muita gente vem me pedindo, vem me perguntando, vem me mandando mensagens perguntando: tu não vai falar sobre isso, tu não vai falar sobre isso? E hoje chegou o dia de nós gravarmos então o nosso estudo bastante profundo com relação ao jejum. O jejum é obrigatório? O jejum é pessoal? O jejum é coletivo? O jejum é eu deixar de comer e de beber tudo? Eu posso fazer jejum parcial? Eu posso deixar de comer chocolate? Isso é jejum? Então vamos lá, hoje nós vamos aclarar na Bíblia, sempre na Bíblia, diante de Deus e da parte de Deus, é o que o canal, o Fundamento, sempre traz os ensinamentos para vocês. Então na Bíblia nós vamos aclarar todas essas questões com relação ao jejum, a este período que as pessoas deixam de comer algum alimento por um determinado tempo. Será que os propósitos que as pessoas costumam fazer o jejum está correto, de acordo com as Sagradas Escrituras? Então, fica comigo até o final desse vídeo, se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante para ajudar o YouTube a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Curta, compartilhe. Deixe seu comentário, suas dúvidas, interaja com o canal, porque assim ele vai alcançar mais pessoas. Então fica comigo até o final e vamos entender tudo sobre o jejum. Meus amores, eu estou muito emocionada para gravar esse vídeo para vocês com relação ao jejum, porque é um assunto muito importante, é um assunto lindo e sobretudo porque é algo que muita gente tem me pedido. Gente, sinceramente, muitas pessoas têm me pedido. Dois assuntos que mais, desde que a gente começou o canal e as lives, né, meu marido e eu, os assuntos mais pedidos são dízimos e ofertas e jejum. Meus amores, como todos os estudos que eu trago aqui para vocês, a gente sempre traz aquilo que não é verdade, aquilo que o falso evangelho ensinou e ensina sobre aquele assunto, e a gente vem com a verdade na Bíblia. E o jejum não é diferente. E infelizmente, o mundo cristão, o cristianismo moderno de hoje tem uma imagem, um entendimento do jejum completamente deturpado, gente. Vocês não têm ideia. Então, eu tive o cuidado de pegar, meditar os versículos na Bíblia que falam sobre jejum. Claro que eu vou resumir tudo aqui para vocês em 1 hora ou 2, porque eu acredito que a gente vai gravar em 2 partes. Com certeza vai ser em 2 partes. E anotar com muito detalhe, com muito cuidado para ensinar isso para vocês, meus amores, porque é um assunto bastante importante e delicado e muito mal compreendido. Gente, tem muita gente aí passando fome. Desculpa lá a palavra, mas na maior ignorância. Eu ia falar burrice, mas eu mudei para ignorância. Com relação ao jejum bíblico. Tadinhas, as pessoas realmente vivem numa ignorância, gente. Às vezes eu falo assim, tudo, mas o objetivo do canal, com muita sinceridade, às vezes pode parecer que eu sou fria, às vezes pode ser que eu sou arrogante, pode parecer que eu sou dura, mas, gente, tudo isso que pode parecer que seja, na verdade, se resume em uma única coisa, que é a verdadeira. Realmente interesse de levar a verdade para vocês. Interesse. Meus amores, tudo que eu quero é que vocês entendam aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que um dia eu entendi, aquilo que cristãos verdadeiros pelo mundo entenderam e que hoje são filhos de Deus salvos e que vivem para pregar essa verdade. Tudo que eu quero é que vocês saiam da cegueira e da ignorância como um dia eu também saí. Quem é nascido de Deus tem esse desejo, tem esse prazer de ensinar essa verdade. Embora às vezes a gente tenha que ser duro, às vezes a gente seja irônico, às vezes a gente usa palavras, é uma tolice, é uma burrice, sabe? A gente usa essas palavras, e são palavras bíblicas, usadas por Jesus, usadas pelos apóstolos,
no afã de levar as pessoas a enxergar seu erro, enxergar sua ignorância. Tudo isso por amor, tudo isso de verdade, sem hipocrisia. Eu não precisava estar aqui. Eu não precisava estar aqui ensinando isso para vocês. Eu já sei para mim. Então, eu não precisava, mas a gente está aqui porque a gente está cumprindo o mandamento de Deus por amor a Ele e a vocês, ensinando essas verdades. Então, o estudo do jejum é um assunto, como outras partes do Evangelho, que é completamente deturpado por aí. E a gente vai aprender hoje com detalhes, tá bom? Peço já desculpa, minha garganta tá ruinzinha, vocês sabem que eu andei meio mal da garganta. E eu tá meio falhando a voz, tá? Então não reparem nisso, mas eu precisava gravar isso pra vocês hoje. Então vamos lá, meus amores. Em toda a história da Bíblia, desde o Antigo Testamento, com menos aparecimentos, digamos assim, no Novo Testamento, mas no geral em toda a Bíblia a gente vê o jejum aparecendo em momentos de grandes aflições em que o povo ou uma determinada pessoa, o povo de Israel, alguma determinada pessoa do povo de Israel estava enfrentando alguma dificuldade, alguma aflição. Então a gente vê vários casos, principalmente no Antigo Testamento, mas a gente vai ver no decorrer do estudo que no Novo Testamento também aparece menos, mas também dentro do mesmo contexto de aflição, de quebrantamento, de situação difícil, de situações de vida ou morte, como a gente pode ver o caso de Esther. Eu não vou ler o texto para não ficar um vídeo muito longo, mas vocês conhecem a história de Esther. O povo de Israel foi condenado à morte por causa de Amã, né, uma pessoa que odiava o povo judeu. Ele criou lá uma armadilha, uma trampa pro povo judeu. O rei caiu e ele decretou a morte. O povo judeu tinha dia e hora para morrer. Sabe lá o que é isso, gente? Tu ter assinado um contrato pela pessoa que era impossível ela poder voltar atrás, porque como rei, quando ele decretava com o anel dele, era um decreto e ele não podia voltar atrás, não tinha como. Então, imagina tu saber que, dia 24 de julho é o dia da tua morte. Pensa, isso não é uma aflição, isso não é uma angústia, saber que, inclusive por uma coisa injusta, que tu tá sendo sentenciado à morte sem escape e sem o que tu fazer. Então, nesse momento, Esther, inspirada pelo próprio Deus, convoca, né, esse jejum oficial ali entre o povo de Israel, para que ela pudesse se apresentar ao rei e clamar por misericórdia, né? E a gente conhece a história. O rei não podia voltar atrás no decreto dele, mas então ele cria um novo decreto, dando a oportunidade dos judeus se defenderem, né? A história de Esther é linda, eu recomendo que vocês leiam, mas aqui a gente está falando no contexto do jejum. Então, o jejum de Esther apareceu num momento de grande aflição, em que o povo estava à beira da morte e que dependiam de um milagre que vinha de Deus, né? Então a gente vê isso quando Neemias também convocou um jejum coletivo entre o povo de Israel, quando eles estavam lá para construir os muros de Jerusalém e os inimigos estavam vindo e afrontando. Então Neemias convoca o povo, vamos jejuar. Estavam num período de grande aflição, em que eles dependiam de Deus. Então havia ali um quebrantamento, uma dependência de Deus. Então ali eles fizeram o jejum. Daniel e os amigos dele também jejuaram. Mais na frente a gente vai falar um pouquinho mais desse jejum de Daniel, o famoso jejum de Daniel, né? Então, o famoso jejum de Daniel da Bíblia, tá? Não esses inventados por aí. Não é o famoso jejum de Daniel inventado por aí afora. É o famoso jejum de Daniel bíblico. A gente vai falar mais daqui a pouco sobre isso. Então,
Daniel também, num período, né, ali de aflição, estava chegando num país novo, uma língua nova, cultura nova, diferente. Foram levados, pensa, eles foram levados para viver dentro ali daquela casa, daquele palácio com um rei tirano, cruel, que havia aprisionado eles, levado o povo deles como escravos, exiliados para Babilônia, e eles estavam ali para servir agora aquele rei, e aquele rei se alimentava de comidas sacrificadas a ídolos. Eles comiam uma dieta completamente diferente da dos judeus. Eles comiam carne de porco, eles comiam camarão, eles comiam todos aqueles frutos do mar, todas as aves, todos os animais da terra que eram contaminados de acordo com a lei de Moisés e que os judeus não podiam comer. Então, por isso que quando a gente lê, eu já tô falando, né? Quando a gente lê lá em Daniel 10, lá em Daniel capítulo 1, fala que Daniel decidiu, ele e os amigos, não se contaminarem com as iguarias do rei, justamente por serem alimentos consagrados a ídolos, e a parte alimentos que para a cultura judaica eram proibidos. Então eles decidiram não se igualar àquilo ali, não comer, não se contaminar com aquilo ali. Por quê? Porque era um momento em que eles estavam em total dependência de Deus, porque eles eram forasteiros, eles eram peregrinos numa terra que não era a terra deles. Então imagina a angústia daquelas crianças, gente, porque eram 4 crianças de 17, 18 anos. Imagina a angústia que eles estavam vivendo, né? E, enfim, sempre a gente vê os jejuns no Antigo Testamento, principalmente, aparecendo em momentos de muita aflição, tá? Meus amores, o jejum é obrigatório? Eu vou ir seguindo a ordem dos meus estudos aqui e já vou ir respondendo algumas perguntas, tá? Como a gente falou no início, o jejum é obrigatório? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento? Não, o jejum não é obrigatório. Só existiu um jejum obrigatório em toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tá? Só existiu um jejum obrigatório e tu pode encontrar ele lá no livro de Levíticos, capítulo 16, quando Deus, através de Moisés, instituiu um jejum no dia da festa da expiação, que hoje é conhecida como a festa de Yom Kippur. Nesse dia, até hoje, os judeus jejuam. Por quê? Porque faz parte da cultura deles, que é o jejum pelo perdão de pecados. Yom Kippur, festa da expiação, o dia da festa da remissão de pecados, né? Tudo isso é a mesma coisa. Então, nesse dia da expiação, então era obrigatório a aflição da alma. Sempre que a gente vê na Bíblia a palavra afligir a alma, está se referindo ao jejum. Porque jejuar tem um sinônimo de aflição da alma. Ai, gente, e é verdade, né? Quando a gente não come, dá uma angústia. Eu, pelo menos. Porque é bom comer, né, gente? Olha, meu Deus do céu, dá uma aflição na alma. Quando a gente quer comer, quer ver quando a gente que nem... Agora nessas épocas aí do monstrinho verde aí, dessa pandemia que a gente enfrentou, quando a gente perde gosto e cheiro, né? Não sei se vocês tiveram, eu perdi gosto e cheiro. Que angústia, gente! Tu comer um pão assim tão gostoso e não sentir gosto de nada. Comer é muito bom, né, gente? Então, eu entendo na Bíblia porque que a palavra afligir a alma está relacionada com o jejum. Porque realmente, quando a gente não come, dá uma aflição. Então, o jejum na Bíblia não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Nunca foi. A menos esse jejum, que era o jejum da expiação. Então, esse foi imposto por Deus. E ele era uma única vez ao ano. E era um jejum coletivo.
todo Israel fazia jejum pelo perdão dos seus pecados. Então aí a gente já pode ter uma ideia, né? Vamos ver. A maioria dos jejuns no Antigo Testamento era por alguma angústia, por alguma aflição, por uma situação muito difícil que as pessoas estavam enfrentando, que elas precisavam se quebrantar, se humilhar diante de Deus. O jejum tem a ver com a humilhação, depender de Deus. E aqui também este princípio do único jejum que Deus instituiu obrigatório tem a ver com a remissão de pecados, tem a ver com a confissão de pecados. Então tem a ver com essa aflição da alma no sentido de perdão de pecados. Então é só pra gente ter uma ideia de princípios do jejum, tá? Então o jejum sempre vai estar relacionado com confissão de pecados, com perdão, com quebrantamento, com humildade, com dependência de Deus. Sempre o jejum na Bíblia aparece nestes contextos. Isso é para tu ir vendo o contexto bíblico, os princípios bíblicos do jejum. Só para vocês entenderem, e depois daqui a pouquinho a gente vai falar das barbaridades daquilo que não é jejum, tá? Então a gente tá vendo aqui algumas coisas, tá? Então, a Bíblia nunca manda as pessoas jejuarem. Ou seja, o jejum não é obrigatório. Tu nunca vai ver na Bíblia, com exceção de Levíticos 16, Deus mandando a gente jejuar. Não existe ordem, regras, obrigatoriedade, lei com relação a jejum. O jejum é voluntário. O jejum é algo que deve nascer de cada pessoa. Ninguém pode chegar e te impor, tu tem que jejuar, porque nem Deus mandou isso. Deus deu uma única vez uma ordem para o povo de Israel, que tinha que ver com os costumes dele, a festa deles de expiação, a festa de Yom Kippur. Isso não cabe a gentios, isso não cabe ao resto do mundo. Então, na Bíblia, tu nunca vai encontrar alguém que diga que tu tem que jejuar. A gente vê jejum, como a gente viu, o jejum é bíblico, mas ele não é obrigatório. Então a gente vê vários casos de jejum no Antigo Testamento e a gente vê vários casos, assim, menos casos, mas também alguns casos de jejum no Novo Testamento. Paulo mesmo fala sobre isso lá em Coríntios, quando ele fala das aflições dele, ele fala: noites que eu passei em claro, madrugadas, vigílias, passando fome, sede, frio, em muitos jejuns. Então, tá falando, olha só, mais uma vez o princípio do jejum. Problemas, ou melhor, dá pra usar a palavra problemas, mas mais conflitos, angústias, dores, dificuldades. Então, olha só, sempre em períodos de calamidade, em períodos de profunda angústia, o jejum aparecia. E Paulo é um testemunho. Paulo fala que ele fez muitos jejuns, em muitos jejuns, devido às tribulações e problemas que ele enfrentava. Então, o jejum aparece sim no Novo Testamento, inclusive Jesus fala sobre isso e a gente vai falar daqui a pouco, mas Paulo diz que fez muitos jejuns, mas tu não vai ver Paulo em nenhuma carta dele orientando sobre o jejum. Tu vai ver Paulo falando da oração. Tu vai ver os discípulos, em geral, falando que a gente deve orar sem cessar. Vocês vão ver os discípulos, em geral, falando que a gente deve meditar na Bíblia sem cessar. Mas vocês nunca vão ver os discípulos falando que nós temos que jejuar. Porque jejum é algo pessoal. A oração, sim, é uma obrigação. Tá na Bíblia. A oração, sim, é uma obrigação. A meditação na Bíblia, sim, é um dever, é uma obrigação. Por quê? Porque da meditação da Bíblia depende o novo nascimento, depende o nosso crescimento espiritual, depende a nossa santificação. Mas não fala em lugar nenhum, nem no Antigo nem no Novo Testamento, que a gente é obrigado a orar. Então tu nunca vai ver ninguém falando sobre isso. Ninguém falando que tu tem que orar.
nem individualmente, nem coletivamente. Então eu não posso chegar e dizer assim, ó, amanhã todo mundo aqui vai fazer um jejum, tá? Por isso, por isso, por isso. Piorou a situação. Vamos já chegar nessa parte. Não existe isso, gente. Não existe. Ninguém pode te impor um jejum. Ninguém, porque não é bíblico. O jejum tem que ser de livre, espontânea vontade. Tem que nascer da pessoa. E a gente vai ver em que momentos. O princípio a gente já viu, que sempre é em momentos de profunda angústia, de calamidade pública, de profunda perseguição, como foi o caso de Paulo, como em momentos de quebrantamento, arrependimento de pecados, dependência de Deus. Esse é o princípio do jejum, né? Mas a gente nunca vai ver ninguém impondo isso. Então ninguém pode chegar e te dizer, amanhã a gente vai jejuar por isso, tá? Todo mundo vai jejuar. E se tu não jejuar é porque tu tá fraco na fé, é porque tu não tem amor ao teu próximo. Não existe isso, tá, gente? Não existe isso. Isso é antibíblico, isso chega a ser diabólico, tá? Desculpa lá falar assim, talvez, nossa, vai chocar muita gente, mas a gente tá aqui pra falar a verdade. Sempre a verdade. A gente tem que parar de ficar crendo nas invenções de homens e perder tempo e passar fome desnecessária, achando que tá fazendo alguma coisa pra Deus e não tá, gente. E não importa, não, mas eu estou fazendo sinceramente, mas se o propósito, se a intenção é errada, não vai adiantar de nada. Como Paulo dizia lá na carta dele a Timóteo, Timóteo, o exercício físico para nada serve. Paulo não está falando de academia ali, Paulo não está falando de exercício, de correr, de caminhar, de fazer peça, de fazer força. Naquela época nem existia essa palhaçada que existe hoje para alguns dizer, exercício físico, é cuidar da saúde, é correr, academia, não tem nada a ver. Gente, a gente está falando do primeiro século, não existia nada dessas coisas que existe hoje. Quando Paulo fala que o exercício físico para nada é proveitoso, é desse tipo de heresia, que esse tipo de bobagem aqui, de impor jejuns, de impor regras, que não tem nada que ver. Fazer um jejum, um conjunto, vai juntar todo mundo para fazer um jejum por uma situação que não é algo caótico, que não é algo como era o caso de Neemias, o caso de Esther, o caso de Daniel, sabe? Então, a gente tem que parar de acreditar em tudo que é bobagem que diz por aí, porque tem nome de algo bíblico e daí parece que é santo. Ai, não, mas jejuar é santo. O meu pastor falou para jejuar porque jejum é santidade. Peraí, o jejum é bíblico, mas ele tem que ser correto, sabe? Começa a me ferver os miolos quando eu começo a me lembrar de tanta bobagem que é inventado por aí. Então, ninguém pode te impor um jejum, porque ninguém fez isso. Nunca na Bíblia. Um caso específico de um dia no ano do povo de Israel que não tem nada a ver com a gente. Nada a ver com a gente. E lembrando, porque foi falado para Israel, nós não podemos fazer. Porque se a gente querer fazer algo da lei que foi mandado para Moisés fazer, para o povo de Israel fazer, nós vamos estar nos judaizando, e isso é antibíblico. Então isso é para vocês entenderem, meus amores. A gente tem que começar a crescer, sair do leitinho, sair da papinha e começar a comer alimento sólido e despertar e não ser dodói. Ai, olha o que ela falou. Nossa, que duro isso que ela falou. Ai, pelo amor de Deus, cresce, gente. Cresce. É hora de crescer, é hora de desenvolver. Nós não temos mais tempo nesse mundo para perder tempo com bobagem, com dodói, não me toque. Sabe? Às vezes eu vejo, sabe? Às vezes as pessoas fazem cada comentário idiota, cada questionamento assim, sem nexo, sabe? Textos fora de contextos e querendo ter razão, porque eu aprendi assim, porque na minha igreja me ensinaram assim. Pelo amor de Deus, o que a Bíblia ensina? Até quando tu vai ficar escravizada de ensinamento de homens que te dão ordens no que tu tem ou não que fazer? Sendo que nem Deus mandou fazer. Olha, sinceramente, gente. Então, vocês nunca vão ver Paulo ensinando que as pessoas têm que jejuar. Orar sim,
Meditar na Bíblia, sim. Jejuar, não. Nunca. Então, vamos entender o que não é jejum? E agora, como diz o dito popular, agora a cobra vai fumar. Agora a cobra vai fumar. Vamos entender o que não é jejum? Então, vamos lá. O que não é jejum? Jejum não é um sacrifício. Jejum não é um sacrifício que tu tem que fazer para chamar a atenção de Deus, para agradar a Deus. Ah, eu vou fazer um jejum de 24 horas para chamar a atenção de Deus. Eu vou me sacrificar, vou me autoflagelar por Deus. Não, jejum não é sacrifício, jejum não é autoflagelo. Não, isso é burrice. Jejum não é sacrifício, jejum não é autoflagelo. Jejum não é passar fome. Jejum não é passar fome. Jejum não é dieta para emagrecer. Ah, tô aqui com uns quilinhos acima do peso. E aí tem essa proposta desse jejum aí, né? Assim, eu não gosto muito, né, de fazer jejum, mas já que tem essa proposta, né, lá na minha igreja falaram, vamos todo mundo jejuar por tal coisa. Tem essa proposta, eu tô acima do peso também, então eu vou aproveitar e vou fazer um jejum para emagrecer. Meu Deus do céu, gente. Para isso tem os jejum intermitente que os médicos dão, né? Não tem aí o famoso jejum intermitente aí que os médicos dão aí para as pessoas fazer, porque diz que faz bem para a saúde? Não sei. Mas jejum não é dieta para emagrecer, tá? Não use de desculpa os teus quilos acima do peso. Já que eu tenho que emagrecer, então eu vou fazer jejum para unir o útil ao agradável. Eu preciso fazer jejum para pedir algo para Deus. E eu também tenho que emagrecer, então eu vou unir a fome com a vontade de comer. E vou fazer o útil ao agradável, né? E vou jejuar. Pelo amor de Deus, não seja hipócrita a esse ponto. Pelo amor de Deus. Até porque não vai adiantar nada, né? O exercício físico de nada serve. Jejum é um exercício físico, flagelar o corpo, negar ao corpo. O exercício físico é negar ao corpo, no contexto do que Paulo está ensinando ali para Timóteo, é negar ao corpo um prazer, né? Então, comer é um prazer. Então, de nada adianta se tu fizer com a intenção errada, né? Então, como eu já falei, não é autoflagelação. Jejum não é meritório. Jejum não é meritório. Meus amores, jejum, se eu fizer jejum 21 dias, 10 dias, 7 dias, 3 dias, 24 horas, 40 dias, o jejum que for, o jejum que eu faço não vai comover a Deus a meu respeito. Eu não posso fazer um jejum meritório, querendo coagir a Deus a que me dê algo que eu quero. Porque Deus não vai mudar os planos dele porque eu estou jejuando. Ora, tadinha, ela está passando fome, 21 dias passando fome, eu tenho que abençoá-la, ora, eu tenho que honrá-la. Não, este não é o Deus da Bíblia, este não é o meu Deus. É o dos falsos profetas, do falso evangelho por aí. Mas não é o Deus da Bíblia, não é o meu Deus. Não é o Deus que eu quero que tu conheça, através da verdade. O nosso jejum não é meritório, não é um jejum toma lá da cá. Olha, Senhor, eu vou jejuar 24 horas para que o Senhor me honre com isso, para que o Senhor me abençoe com isso, para que o Senhor cumpra esse meu desejo, para que o Senhor resolva essa situação. Nada disso. Jejum não é meritório, jejum não é tomar lá da cá. Gente, para pensar. Um pouquinho de entendimento que tu já tem desse Deus, que a gente vem aí há meses ensinando para vocês. Vocês
acham que esse Deus da Bíblia é um Deus cruel e tirano, que olha do céu e diz assim, essa aqui, a Mariazinha, tá jejuando há 21 dias. A Pedrinha só uma semana. Não, então eu vou abençoar a Mariazinha, porque olha como ela tá sacrificando, olha como ela tá se autoflagelando, olha como ela tá passando fome, olha como ela tá se esforçando, ficando sem comer. Não, eu vou honrar ela. Ou então ele dizia, não, o Pedrinho tá fazendo só um dia de jejum. Não, é muito pouco. Ele tem que pelo menos 3 dias de jejum. Pelo menos 3 dias. Para aquilo que ele tá me pedindo, um dia só de jejum não é o suficiente. Pelo menos 3 dias. Se ele não fizer 3 dias, eu não vou honrar, não vou abençoar. Ai, gente, pelo amor de Deus, não sei nem que palavra usar para tanta bobagem dessa, com tanto absurdo como esse. Pois é, mas é este Deus que os crentes de hoje conhecem, sabia? É essa imagem que os cristãos modernos de hoje têm de Deus, que ele vai honrar de acordo com o sacrifício dele no jejum, de acordo com a quantidade de jejum que ele faz, de acordo com o tempo de jejum que ele faz. É exatamente isso. As pessoas fazem troca com Deus. Olha, eu vou passar bastante fome, né? Porque jejum também não é uma greve de fome. Ó, Senhor, eu vou passar 40 dias de fome aqui, sacrificando para que o Senhor me honre. E aí ela fica esperando uma resposta de Deus. Nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Porque jejum não é isso. Jejum não é tomar lá da cá. Jejum não comove a Deus. Jejum não muda plano de Deus. Jejum não coage a Deus, não comove a Deus. Deus não vai mudar as coisas porque tu morre jejuando. Pode passar fome o tempo que for. Deus não vai mudar a situação porque tu tá jejuando. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da Bíblia, o Deus em que a gente crê. Esse Deus que o evangelho falso criou é um Deus cruel, um Deus tirano, que exige sacrifício do homem para poder honrar o homem. Faça a tua parte, se faça o teu melhor esforço, jejue tantos dias e espere a resposta de Deus. Não. Esse Deus é o Deus inventado pelo evangelho falso. O evangelho verdadeiro não traz esse Deus mentiroso, esse Deus cruel e tirano que o mundo inventou. Então, nada disso é jejum. Não é meritório, não é autoflagelação, não é greve de fome, porque é isso que tem gente que muita gente faz. Eu não vou comer até que Deus me honre. Deus tem que me honrar. Enquanto Deus não me honrar, não vou comer. Burra, passa fome e morre de fome. Fica com anemia, fica doente e nunca vai ter nada de Deus. Porque Deus nunca vai responder um absurdo como esse. Então, isso é a verdade. Tudo isso não passa de bobagem. Tudo isso não passa de um falso evangelho. Tudo isso não passa de algo pagão. Autoflagelação, de idolatria, porque no paganismo, nas religiões pagãs, existe sacrifício, existe esforço pessoal, existe autoflagelação, existe passar fome, fazer greve de fome, passar fome, existe todas essas coisas pagãs e idólatras. No cristianismo verdadeiro, no evangelho verdadeiro, isso não existe. Então, essa é a verdade, tá? Então, vamos lá. Jejuar é bíblico, mas jejuar da forma correta. Então a gente já viu que o jejum não é obrigatório, que o jejum não deve ser coletivo, que o jejum é algo pessoal, que é algo que tem que nascer da gente. A gente viu que existe jejum tanto no Antigo como no Novo Testamento. Paulo é um exemplo, ele jejuou muitos jejuns, ele fala, mas a gente nunca viu Paulo impondo, ensinando que todo mundo tem que jejuar. Então o jejum é algo
que nasce da pessoa. E o princípio do jejum, como a gente viu, sempre na Bíblia o jejum aparece em momentos de profunda aflição, quando situações de vida ou morte, em que a pessoa tinha que estar totalmente na dependência de Deus por causa das aflições, por causa das aflições que vinham sobre elas, né? Então, quase sempre em casos de vida ou morte. Então, vamos lá. Sempre quando a gente fala do jejum bíblico, do jejum verdadeiro, a gente sempre tem que levar em consideração, antes de qualquer coisa, gente, antes de todo e qualquer ensinamento, antes de tudo e qualquer coisa que a Bíblia ensina, a gente sempre tem que colocar a soberania de Deus. Começando a minha garganta, gente, incomodar. A gente sempre tem que colocar a soberania de Deus acima de todas as coisas. Sempre a gente tem que levar em consideração a soberania de Deus na oração, a soberania de Deus em todas nosso comportamento, nossa atitude bíblica. E no jejum não é diferente, a soberania de Deus sempre tem que estar acima de tudo, porque como eu acabei de falar, Deus não se comove, Deus não vai mudar os planos dele porque tu passou fome 40 dias. Não, gente. O jejum não é para pedir nada para Deus, no sentido, Senhor, faz isso, muda isso, transforma isso, me dá isso, eu quero aquilo. Não, gente, o princípio do jejum não tem nada a ver com isso. O que a gente acabou de ver? O princípio do jejum é arrependimento, é confissão de pecado, é quebrantamento, é humilhação, é depender de Deus no momento de profunda aflição, querer se achegar a Deus, ter comunhão com Deus e pedir discernimento para Deus. O que eu faço nesse momento de grande aflição, como foi o caso de Esther, como foi o caso de Daniel. Eles precisavam da direção de Deus. Daniel, lá no capítulo 10 de Daniel, é lindo. Deixa eu ler para vocês, lá no livro de Daniel, até tô pulando a ordem aqui, mas até, já que a gente já tá no contexto, lá em Daniel, capítulo 10, diz assim, o outro jejum de Daniel, né? De 21 dias, que é o jejum famoso, né? De Daniel, que eu falei que a gente ia falar sobre ele. Diz assim, a visão de Daniel no rio Tigre. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Ó, os 21 dias de Daniel. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum até que passaram as 3 semanas. Então olha só, em que contexto Daniel jejuou os 21 dias? Num momento de grande conflito interno, porque ele teve uma revelação espiritual de Deus verdadeira, grandíssima, as revelações que Daniel teve, gente, da grande tribulação, Daniel 10 vem logo depois de Daniel 9, que é o período da grande tribulação. Todas as revelações que Daniel teve da estátua de Nabucodonosor, do anticristo, do chifre pequeno, do iníquo, do fim de todas as coisas. Daniel tinha muitas revelações que vinham de Deus e tudo isso gerava muitos conflitos dentro dele. O que eu faço, Senhor? O que eu faço com isso? Então ele se colocou a jejuar por causa deste conflito que ele estava sentindo, profunda angústia, como fala ali. Então olha o contexto de aproximação, de depender de Deus. E Senhor, o que eu faço? O que eu faço com essa informação? O que eu faço com essa revelação? Olha a dependência de Deus. Então, isso é o verdadeiro jejum. Esse é o verdadeiro princípio do jejum. Estamos falando dos princípios do jejum. Essa dependência de Deus, né? Então, eu não jejuo para convencer a Deus a me dar aquilo que eu estou pedindo. Nada disso.
Eu jejuo para me colocar na dependência de Deus. E deixa eu ler aqui o que eu botei. Eu já falei sobre isso, né? O exemplo, vou jejuar 21 dias por isso, por aquilo, por aquele outro, por fulano, vou jejuar por tal coisa, por tal situação, para ter um emprego, para conseguir essa bolsa de estudo, vou jejuar por isso. E eu vou jejuar, e aí Deus vai olhar do céu e vai dizer, ai, pobrezinha, como ela está jejuando e sacrificando, então eu vou honrar ela. Não, gente, isso não é bíblico, isso é antibíblico, não faça isso. Não faça isso porque tu tá perdendo tempo. Tu tá perdendo tempo, tu tá só passando fome desnecessária, Deus nunca vai honrar isso. Então, Deus não é como o homem, barganhador. Se tu fizer isso pra mim, eu te faço isso. Não, a gente é assim, o homem caído é assim. Troca, eu faço isso pra ti, mas tu tem que fazer isso pra mim. Né? Negociações. Deus não é assim. E se eu morrer bastante de fome, jejuar bastante, Deus vai me dar aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Não, gente, Deus não é assim. Esse não é o Deus da Bíblia. Então, Deus não se comove com nada que venha da gente, nada. Ele vai fazer aquilo que ele já se propôs a fazer. Então, por que eu jejuo? Para me colocar na dependência de Deus. Porque é um momento de aflição, é um momento em que eu estou profundamente angustiada, é um momento em que eu estou angustiada, é um momento que eu estou precisando de discernimento, de uma direção que vem de Deus, como o caso de Daniel, como o caso de Neemias, como o caso de Esther, que ela tinha que se apresentar diante do rei e ela podia morrer, porque se o rei tivesse um dia torto da cara e ela entrasse sem ser chamada na presença dele, era a pena de morte. Então, ela já estava condenada à morte pelo decreto, e ainda ela corria um segundo risco de morte de se apresentar diante do rei sem ser chamado. Ela precisava de sabedoria. Então ela dependia da misericórdia de Deus. Então isso é um jejum verdadeiro. Quando tu te coloca na dependência de Deus, em momentos de aflição, em momentos de conflitos, de dúvida, de preocupação, que tu precisa de uma direção, de um discernimento, um momento de humildade, num momento de reconhecimento. Puxa, eu pequei, eu errei, Senhor. Quando Daniel jejuou pelo povo, o povo é pecador, o povo é falho, e sabe? Então, sempre nesse sentido de quebrantamento, de humilhação, de reconhecimento que a gente não é nada, e a gente vai entender isso com profundidade daqui a pouco, quando a gente fala por que a gente deixa de comer a nossa carne, para debilitar a nossa carne, que prova que realmente a gente não é nada. Então a gente vai falar sobre isso mais daqui para frente. Então, outra coisa que a gente precisa ter sempre na consciência: o jejum sempre vai estar aliado com a oração. Sempre. Se tu não tiver tempo para orar e meditar na Bíblia, não jejue. É burrice, é perda de tempo. E é o que mais a gente vê por aí. A pessoa diz assim: eu vou fazer um jejum. Vou fazer um jejum a semana toda. Aí ela vai trabalhar, ela vai pra escola, ela vai pra academia, ela sai pra rua, ela briga, ela discute, ela briga no trânsito, ela se incomoda no trabalho, ela briga com o chefe, ela fica com raiva do patrão, enfim, no nosso decorrer do dia a dia. Quem não se estressa no dia a dia, quem não se incomoda no dia a dia, sofre injustiça e tal, e acaba perdendo às vezes as estribeiras, né? Não deve, né? Mas acaba acontecendo e tá lá: estou em jejum. Senhor, agora eu te entrego o meu jejum desse dia, abençoe. Que jejum é esse, pelo amor de Deus? Tu não orou, tu não tirou um tempo para orar, tu não tirou um tempo para meditar na Bíblia. Gente, pelo amor de Deus, se tu não vai ficar em casa, tirar um tempo, até porque o jejum qual o princípio do jejum?
se aproximar de Deus em quebrantamento, em pedido de perdão, em humildade, em dependência de Deus. O jejum é para isso. Então, se tu não vai ter tempo de orar e meditar na Bíblia, que, digamos assim, o jejum, ele é um potencializador da tua oração e da tua meditação na Bíblia. O jejum potencializa as duas coisas que tu é obrigado como filho de Deus, como cristão verdadeiro a fazer, que é orar e meditar na Bíblia. Isso são duas coisas obrigatórias de um cristão. Não pode ser religioso, mas é algo que a gente deve fazer. É um compromisso, nos é orientado a fazer. É uma obrigação para crescimento espiritual. Então, o jejum potencializa isso, não o contrário. Não é, eu vou jejuar e agora eu sou santa, mas tu não ora e tu não medita na Bíblia. Não, gente. A meditação na Bíblia e a oração são as coisas mais importantes. O jejum potencializa isso, porque tu vai estar negando ali um prazer pro teu corpo de comer, de se alimentar, e a gente já vai falar o significado completo do que é jejum daqui a pouquinho. E tu não pode fazer um jejum se tu não vai ter tempo de orar e meditar. Então a gente sempre vê na Bíblia o jejum aliado à oração. Mas a gente sempre vê pessoas orando e jejuando. Mas a gente nunca vê pessoas jejuando e não orando na Bíblia. Nunca. Ao contrário, sempre a pessoa que está em oração está jejuando. E nunca o contrário, nunca a pessoa que está jejuando e não orando. Quando Paulo teve um encontro com Cristo, caiu do cavalo e ele ficou cego. É linda essa história, gente. Lê lá em Atos. Conversão de Paulo, que Deus fala assim para Ananias: vai lá falar com Paulo, porque ele está orando. E quando Paulo fala, eu estava orando 3 dias, não comi nada, não bebi nada, estava em oração. Olha que lindo. Paulo falou 3 dias, eu estava em oração, não comi nada e não bebi nada. Ele estava em jejum. Jejum aliado à oração. Sempre. Então, se tu não tem tempo de orar e de meditar na Bíblia, não jejue, é perda de tempo. É perda de tempo. Porque quando fala lá em Levíticos do jejum obrigatório, né, o único jejum obrigatório instituído por Deus para o povo de Israel, tá falando lá, nesse dia vocês vão afligir a alma, vocês vão jejuar, vocês não vão fazer nada mais, vocês apenas vão jejuar, afligir a alma. Jejuar e orar e se quebrantar diante de Deus. E não vão fazer nada mais. Então, o melhor dia para tu jejuar é aquele dia em que tu não vai trabalhar. É aquele dia que tu vai te dedicar à santidade, à santificação, tua comunhão com Deus. E quase sempre isso acontece num dia de profunda angústia, de um dia de profunda necessidade de Deus, de um discernimento de Deus. Mas seja honesto, seja sincero. Se tu não vai ter tempo de orar e meditar na Bíblia, não jejue, porque é tempo perdido. Não vai adiantar nada. Porque, gente, 24 horas do dia tu vai estar lá em jejum. Por um lado, olha como eu estou em jejum. E tu vai estar lá participando de coisas, embora tu não esteja envolvida, mas tu vai estar ali no meio de coisas mundanas, no trabalho, se estressando, ouvindo fofoca, ouvindo reclamação, tu mesmo murmurando, tu mesmo reclamando, sabe? Então, não tem cabimento, gente. Essa é a verdade bíblica do jejum. Todos os jejuns na Bíblia aparecem as pessoas sempre em momento de oração, né? De oração. Então, jejum é voluntário, oração não. Meditação da Bíblia, não. Oração e meditação da Bíblia é algo obrigatório para todo filho de Deus. Obrigatório, gente. Eu até nem gosto de usar essa expressão, porque para quem é nascido de Deus, oração e meditação na Bíblia é prazeroso.
Oração e meditação na Bíblia é prazeroso, não é obrigatório. A gente faz porque a gente ama a Deus, porque a gente é grato a Deus, e a gente faz porque é um dever nosso mesmo, né? Mas principalmente por amor e gratidão. É um prazer. Gente, eu tenho um prazer de meditar na Bíblia. E eu não tô falando isso para me aparecer para vocês, mas a minha alegria é meditar na Bíblia e ver o que Deus vai falar comigo hoje. O que Deus vai falar comigo hoje? E quando eu vejo uma coisa nova assim, eu falo, meu Deus, eu tenho um prazer, gente, em fazer isso, e eu desejo para todo mundo esse prazer. Vou ser sincera, vou ser bem sincera para vocês, porque eu não escondo nada de vocês. Eu tenho muito mais prazer na meditação da Bíblia do que na oração, muito mais. Eu gasto muito mais meu tempo na meditação da Bíblia do que na oração. Deveria ser assim? Não. Deveria ser parelho. Mas eu sou sincera para vocês. Eu gasto uma grande parte do meu dia na meditação das Escrituras, nos meus estudos. Medito para mim, em primeiro lugar, medito para ensinar, medito para ajudar as pessoas, enfim, eu uso grande parte, muito mais do que na oração. Tem gente que é o contrário, tem gente que gasta muito mais seu tempo na oração do que na meditação da palavra. Aí eu vou dizer para ti que isso é um pouco perigoso, tá? Não estou dizendo que é o correto gastar mais tempo na meditação do que na oração, deveria ser igual. As duas coisas andam juntas, mas entre gastar mais tempo na meditação e gastar mais tempo na oração, então melhor gastar mais na meditação da palavra. Eu sempre digo, eu sempre tive um certo problema, gente, e eu não tô falando, eu tô falando de mim, não me mal interpretem. Eu sempre tive claro que a gente vai amadurecendo, né, gente? Eu tô amadurecendo nisso da oração, tô amadurecendo, mas até mesmo porque a gente sempre aprendeu tudo tão errado, que a oração sempre foi só pedir. Eu não sei vocês, mas até quando tu te propõe a dobrar teu joelho para adorar a Deus, daqui a pouco tu tá lá na tua adoração, Senhor, obrigada, eu te amo, obrigada por tudo, Senhor, me dá forças, Senhor, me sustenta. Olha aí, a pedir chama já começou a pedir. Então, o meu problema com a oração, meu Deus, se é que se pode dizer assim, tomara que não seja mal interpretada, mas eu não sei se alguém se identifica. O meu problema com a oração sempre foi esse, porque parece que tu dobra o joelho para orar, tu só vai pedir, sabe? Então tem que ter esse equilíbrio. A gente aprendeu sempre tão errado que tu dobra o joelho, parece que mesmo que tu não queira pedir, tu acaba pedindo. Barbaridade, sabe? É incrível. Então eu sempre tive essa dificuldade com a oração, por isso eu sempre me dediquei muito mais na meditação da palavra. Eu sempre disse, Senhor, eu prefiro ouvir a tua voz do que eu ficar falando coisa pro Senhor e acabar só pedindo, sabe? Eu não quero isso, porque eu já tenho tudo que o Senhor podia me dar, eu já tenho tudo, não quero nada mais, só mesmo sabedoria, porque daí a gente acaba pedindo sabedoria, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá isso, me dá aquilo, e tá errado fazer isso? Claro que não, a gente deve. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, gente? Porque a gente tá falando de jejum, oração e meditação. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. A oração e a meditação da Bíblia são algo essencial na vida de um filho de Deus. E elas têm que andar juntas, a mesma proporção, tá? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, tu que fala assim, eu oro mais do que medito na Bíblia, eu vou te dizer, toma cuidado, porque a oração é importante, mas a meditação da Bíblia, digamos assim, eu não quero usar essa expressão mais importante, mas a meditação da Bíblia é tudo, a oração também mas cuidado, se tu fala, não, eu gosto mais de orar do que meditar na Bíblia, então eu vou pedir para tu ter cuidado com isso, tá? Porque a prioridade, se for ter que colocar numa balança, a prioridade é a meditação da palavra de Deus. Repito, os dois deveriam andar no mesmo nível, tá? E isso também é para mim. E eu tenho lutado bastante com isso, amadurecendo isso. Mas aí o jejum já não tem nada a ver com isso, porque a oração e a meditação da Bíblia é o principal. O jejum não é obrigatório,
O jejum não é algo imposto, o jejum não é algo que eu tenho que fazer. O jejum eu faço se me nasce fazer, algo voluntário. É uma potencialização para minha oração e para minha meditação na palavra. Então vamos lá, então do que se trata o jejum? O que é o jejum? Jejum, meus amores, é deixar por um tempo, deixar de lado algo que é extremamente importante para mim, por algo que é muito mais extremamente importante. Ou seja, jejum é deixar de comer algo que é importante, né? Porque se alimentar é importante para o corpo. Se alimentar é importante. Saco vazio não para em pé. A gente precisa comer para ter saúde. A gente precisa comer para viver. Então, é deixar algo importante, de extrema importância, por outra coisa que é muito mais importante, muito mais extremamente importante, que é a minha comunhão com Deus. Então, eu deixo de me alimentar do pão da terra, do pão físico, para me alimentar do pão espiritual, que é o próprio Senhor Jesus, alimentar o meu espírito. Então, jejum significado, jejum é deixar algo importante por algo muito mais importante. O alimento é importante para o meu corpo? Sim, é. Para minha saúde? Sim, é. Mas pro meu pão da vida, que é me alimentar de Cristo, depender de Cristo, me colocar de joelhos, com humildade, com quebrantamento diante dele, em oração, em jejum, em lágrimas, em meditação da palavra, é muito mais importante do que comer. Tá dando para entender? Então, quando eu digo que jejuar é deixar uma coisa importante por outra mais importante, a pergunta é: eu posso fazer jejum de chocolate? Eu posso fazer jejum de café? Posso fazer jejum de doce? Coca-Cola? Refrigerante? Ai, pelo amor de Deus, gente. Tu depende de Coca-Cola para viver? Tu depende de chocolate e de doce para viver? Não, tu depende de alimento, arroz, feijão, carne para viver. Então, não existe essa frescura que inventou por aí o cristianismo moderno, que vou fazer jejum de Coca-Cola, não vou mais beber refrigerante, por um mês eu não vou beber refrigerante, por um mês eu não vou comer carne, por um mês eu não vou comer chocolate, por um mês eu não vou comer doce, sobremesa. Ai, gente, desculpa, eu sei que a ignorância, né, sabe, às vezes a pessoa faz com sinceridade. Jejum não é deixar algo que tu gosta por algo mais importante. Jejum é deixar algo que é importante e vital para ti por algo que é muito mais importante e vital. Tu não depende de chocolate e de doce para viver. Agora tu depende de comida para viver. Isso é real. E é tão real que eu preciso de comida para viver, que eu estou deixando algo que eu preciso, que eu necessito, por algo que eu necessito mais, que é Deus na minha vida, que é o discernimento que vem de Deus, que é a sabedoria que vem de Deus, que é uma orientação que vem de Deus. Tá dando para entender? Então jejum não é questão de tu deixar algo que tu gosta mais. Outra barbaridade inventada pelo cristianismo moderno, pelo falso evangelho: jejum de televisão, jejum de rede social, jejum de jogar bola, jejum, não, vou fazer jejum, pelo amor de Deus, gente. Diz pra mim na Bíblia onde que tá escrita essa barbaridade. Vou fazer jejum. Olha só, escuta o que eu vou falar. É corretíssimo. É corretíssimo. E é questão de inteligência. Pra ti que é cristão de verdade, filho de Deus de verdade, apesar de que filho de Deus de verdade, cristão de verdade, não perde tempo com essas palhaçadas, né, gente? Não tô dizendo que tu não tem uma rede social, que tu não pode fazer um esporte. Claro que pode, deve, pela saúde,
tal. Eu tô falando de desequilíbrio. Filho de Deus de verdade não é desequilibrado. Filho de Deus de verdade não fica 3, 4, 5, 6 horas na frente da internet, do computador, em Facebook, em YouTube, vendo videozinho, vendo musiquinha, vendo série da Netflix, maratonas de série da Netflix. Aí tu manda um vídeo de 1 hora aqui falando das coisas de Deus. Nossa, que ridículo, um vídeo de 1 hora, mas fica assistindo maratonas e maratonas e maratonas de Netflix e no outro dia vai pregar na igreja. No outro dia vai dar uma de pastor, de obreiro, santo, ungido. Mas para ouvir 1 hora de coisas de Deus não tem tempo. Faz os vídeos mais curtos, porque daí as pessoas não têm paciência. Ah, tá, para as coisas de Deus não tem paciência, mas para assistir Netflix, que são coisas que muitas das vezes são coisas que são inspiradas em coisas diabólicas, daí tem tempo. Olha, gente, é uma hipocrisia assim que, olha, até me ferve os miolos. Quando alguém fala pra mim, tu tem que fazer os vídeos mais curtos, eu respiro fundo, porque tem gente realmente que é sincera, que quer, né, que quer dar dicas e ideias, e eu consigo discernir isso. Mas quando eu vejo que é um hipócrita, religioso hipócrita, que diz que não perde tempo ficando 1 hora assistindo vídeo na internet de coisa de Deus, mas fica horas assistindo Netflix, sinceramente, olha, eu respiro fundo e sinceramente, pra mim, eu descarto, porque não vale a pena, sabe? É uma hipocrisia muito grande. Então, filho de Deus de verdade não perde tempo com essas babaquice, mas no sentido de que é correto tu se abster. A palavra correta não é jejum, porque como todas as outras coisas, o falso evangelho, o cristianismo moderno pegam palavras santas na Bíblia, palavras bíblicas para deturpar, para usar conforme a conveniência, né? Então usa a palavra santa na Bíblia como jejum para dizer, vou fazer o jejum de fulano de tal e eu não vou ver rede social, não vou ver televisão, não vou ver nada e não vou praticar esporte, não vou fazer nada. Pelo amor de Deus, não use uma palavra santa como jejum para vulgarizar dessa maneira. A palavra correta que se deve usar é se abster. Abstinir, tá certo, né? Tu pode deixar realmente de perder tanto tempo com essas bobajadas aí e se dedicar mais à tua santificação, à tua comunhão com Deus. Mas isso não é jejum. Isso não é jejum. Isso foi o que o falso evangelho ensina para prender as pessoas, para santificar uma coisa que é tão santa e eles querem santificar mais. E acabam mundanizando, eles acabam vulgarizando algo que é santo. Não precisa santificar o que já é santo, mas o que é correto. O jejum é algo santo, porque é aliado à oração e a meditação da Bíblia potencializa a nossa comunhão com Deus. Mas não coloca o nome de jejum nessas barbaridades de dizer que não vai ver rede social, que não vai ver televisão, que não vai ver filme, não vai ver novela, não vai praticar esporte. Não! Embora seja correto se distanciar um pouco dessas coisas, tu que é desequilibrado, tu que passa horas e horas e horas nisso, desperta, meu filho, desperta. Principalmente tu que diz que tem um cargo dentro da igreja, desperta. Deixa essas coisas de lado e vai te santificar. Então não é errado tu deixar essas coisas de lado, ter equilíbrio. Assim como também não pode levar um extremo, não ter nada, não fazer nada. Também é burrice, não. A gente pode ter algo para se distrair. Eu posso falar por mim e pelo meu marido. A gente assiste filmes decentes, tá? Não é qualquer filme, tá? Não é qualquer filme. A gente assiste filme. Mas a gente não fica dias e noites virando séries e maratonas e filme o tempo todo, não. E a gente vai assistir um filme, série eu nem assisto, né, gente? Porque eu vou ser sincera pra vocês, eu acho que eu assisti umas 2 ou 3 séries e eu jurei pra mim mesmo, modo de falar, que eu nunca mais vou assistir. Porque, sinceramente, eu perda de tempo. Filme, sim, eu gosto de assistir. Mas aí, o filme a gente vai assistir à noite.
Depois que a gente já teve toda a nossa comunhão com Deus, que a gente já fez todo o nosso trabalho envolvido com as coisas de Deus, então a gente vai lá um dia, assiste um filme, come uma pipoquinha, não tem pecado nenhum nisso, nenhum. É sadio fazer isso, é sadio esparecer um pouco a mente, sair, caminhar, fazer um exercício, sair com o teu amigo, com a tua família, enfim, isso é sadio. Tudo com equilíbrio, coisas decentes, entendeu? Então, mas não existe jejum disso. Ah, não vou sair por um mês. Isso não é jejum, gente. Tá dando para entender? Então, jejuar é bíblico, mas da maneira correta, sabe? Não existe essa... Só existe 2 tipos de jejum na Bíblia, tá? Só existe 2 tipos de jejum na Bíblia. O jejum de alimento e água, né? O jejum de alimento e água. Tem gente que jejua total, não come, não bebe. E tem gente que só bebe água. É correto. Tem gente que não pode ficar sem beber água. E outra coisa, um detalhe aqui, um parênteses. Se tu é doente, tu tem um problema de enfermidade, diabetes, alguma coisa, não jejua. Não jejua. Porque isso vai te fazer mal. Tá? Então é só um adendo aqui. Se tu é diabético, tem um problema de saúde, não jejua. Gente, não é pecado não jejuar. Claro, não vai usar disso, porque o jejum não é obrigatório, porque o jejum não é imposto, porque não é pecado jejuar, que tu nunca mais vai jejuar. Também não é assim. A gente não acabou de falar que é necessário o jejum em alguns momentos da nossa vida, em ter comunhão com Deus. Mas não é pecado não jejuar. Então, se tu tem uma enfermidade, tu toma um remédio, não jejue, porque vai prejudicar a tua saúde. E Deus não quer isso, Deus não quer esse sacrifício, Deus não quer que tu te prejudique para jejuar para Ele. Só existe 2 jejuns na Bíblia, tá? 2 jejuns que são bíblicos, que tem o nome de jejum, que é não comer e nem beber água, e o jejum de casais, de relações sexuais. A Bíblia é clara. Paulo fala, né? Quando tu for querer fazer um jejum para se consagrar a Deus, olha a consagração, intimidade com Deus, então, em comum acordo com teu marido ou com a tua esposa, em comum acordo, então vocês se separem por um tempo para se dedicar ao Senhor, para dedicar a sua vida à comunhão a Deus, mas só por um pequeno espaço de tempo para não serem tentados pelo diabo e se voltem a unir de novo. Então, biblicamente, só existe 2 jejuns, de comer e beber, né? Comida e água, e o das relações sexuais, que a Bíblia dá o nome de jejum. O resto é bobagem inventada por homens. Jejum de doce, chocolate, refrigerante, de Daniel, para deixar de ver televisão, deixar de ver... Ai, tudo isso aí é bobagem, tá? É bobagem. Repito, vocês podem se abster destas coisas por um tempo ou sempre, né, com equilíbrio, porque isso aí não vai edificar a gente em nada. Eu tenho consciência de que um filme que eu fico 1h30 ali assistindo, se é um filme de ação, um filme de comédia, aquilo ali não tá me edificando em nada. Não tá me fazendo mal, porque eu assisto só coisas decentes, mas não tá me edificando em nada. Eu não tô crescendo mais espiritualmente naquela 1h30 que eu tô ali. Com a exceção de que eu tô ali em companhia do meu marido, a gente tá ali juntos, unidos, isso aí tudo bem, isso é legal. Mas o que eu tô assistindo ali não tá me edificando. Então, quanto menos tempo eu perder com essas coisas e me dedicar a coisas que realmente me edificam, melhor pra mim, mais eu vou crescer espiritualmente. Tá dando pra entender, meus amores? Então, vamos ver o que faltou aqui. E tem um monte de coisa ainda, gente, mas é pra terminar. Tá? Acho que eu vou terminar por aqui, trocar. Então, o jejum já ficou claro, o jejum é trocar uma coisa mais importante, algo que eu realmente preciso, que é a comida para o meu corpo físico, e por algo que eu preciso mais, que é o meu alimento espiritual. Como eu comentei antes, gente, o jejum, ele aparece na Bíblia sempre, né? Tu nunca vai ver tu nunca vai nem ver Paulo falando de jejum. Ele só fala que ele jejuou muito, mas, né, ele não diz. Na Bíblia não tem assim,
que jejuou por isso ou por aquilo. Não, todos os contextos de jejum, como a gente já viu, é em momento de aflição, de quebrantamento, de humilhação, de pedir perdão por pecados, enfim. Nunca tu vai ler na Bíblia que eles jejuaram para pedir algo para Deus conceder algo para eles, me dá isso, me dá aquilo, cura fulano, cura ciclano, faz isso, essa causa impossível que só o jejum pode resolver. Tu nunca vai ver isso na Bíblia. E aqui entra um adendo que no próximo vídeo do nosso jejum, do nosso estudo de jejum, aí tu vai me dizer assim, tu vai me perguntar assim: Aline, mas e aquele versículo lá de Mateus, capítulo 17, aquele capítulo lá de Mateus 17, que Jesus fala para os discípulos: a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Meus amores, presta atenção. A gente vai falar sobre isso com detalhes no próximo vídeo do jejum. Só que o que eu quero que vocês entendam? Esse capítulo, esse versículo de Mateus, que ele fala a casta de demônios que só sai com jejum e oração, não pode ser usado como base para jejum. Fiquem com isso na cabeça, matutando, e no próximo vídeo do jejum eu vou ensinar isso para vocês, tá? Esse capítulo, que é o que todo mundo usa, o jejum dos impossíveis, porque a casta de demônios que só sai por jejum e oração, porque tá escrito na Bíblia. Será que realmente tá escrito na Bíblia? Não, mas tá escrito. Escuta o que eu tô falando. Será que realmente é isso que tá escrito na Bíblia? Então eu vou explicar isso com detalhes para vocês, tá? Mas já para vocês saberem, para vocês não ficar pensando, mas e aquele versículo? Já bota na cabeça de vocês que esse versículo não é base para jejum, em lugar nenhum, tá? Então no próximo vídeo a gente vai explicar. Mas só pra gente terminar, eu queria falar que como o princípio do jejum, né? Os motivos, as razões do verdadeiro jejum bíblico, ele é de quebrantamento, de se humilhar, de depender de Deus, né? De depender de um discernimento, depender de conhecer a vontade de Deus, como era o caso de Daniel. Senhor, o que eu faço com essas revelações que o Senhor me deu? Então, como eu ajo, né, Neemias, como eu ajo em relação aos inimigos que estão nos afrontando, a Esther, Senhor, como eu ajo nessa situação que estamos todos condenados e que eu também posso ser condenada antes deles, se eu chegar diante do rei, sabe? Então, de total dependência de Deus. Então, o jejum, gente, quando a gente deixa de se alimentar, deixa-se algo que a gente precisa tanto, que é o jejum, ou que é o alimento para o nosso corpo, que nos dá saúde, que nos mantém de pé. Quando eu deixo isso, eu enfraqueço o meu corpo, a minha carne, para me dedicar ao espírito. Então é uma prova de que o jejum, gente, o jejum é muito bíblico, gente, o jejum é muito santo, gente. Quando eu jejuo, é uma prova de que como a gente não é nada. Como a gente não é nada. Essa é a essência do jejum verdadeiro. Saber que a gente não é nada e que a gente depende de Deus. Que nos momentos de aflições a gente fica perdido e a gente não sabe o que fazer. A gente depende de uma resposta de Deus. Que nos momentos de angústia e dor a gente precisa dele. E deixar de comer e fazer um jejum, que é deixar de comer, é submeter ao meu corpo físico a condição dele real, que é de miserável, de totalmente dependente de Deus, porque nós somos pó. E quando eu deixo de comer, gente, quando tu fica doente, que tu perde o apetite, que tu fica... Ai, que cara de doente, amarela, seca, tu chupa, tu emagrece, tu fica debilitado, tu não come, tu vai pro hospital só no soro, porque tu não pode comer. Olha como que a gente fica. Quem tem problema de câncer no estômago, que não pode comer,
que não passa alimento. Olha, a pessoa morre de fome. Olha o estado que fica o corpo dela. Essa é a essência do jejum, dependência de Deus. Quando a gente jejua, a gente coloca o nosso corpo no lugar dele. Esse é o teu lugar de nada. Tu depende de Deus, para respirar. Porque se ele não te der o ar para respirar, tu morre. Se ele não te der saúde, tu morre. Dependência, quebrantamento, humildade, humilhação, pedido de perdão, de pecado. Senhor, eu não sou nada, eu dependo de ti. Por isso que o jejum está aliado à oração e à meditação da palavra. Ele potencializa, é uma potência a mais. Por quê? Porque eu estou colocando o meu corpo na total dependência de Deus e do Espírito dele, provando para mim mesmo que eu não sou nada. Olha só, se eu não comer 3 dias, olheira funda, porque é isso que a gente é, nada. E quando a gente entende que a gente não é nada, a gente depende de Deus, que é tudo. Tá dando para entender? Então, meus amores, eu vou deixar por aqui, tem muita coisa ainda para falar e a gente vai falar isso no próximo vídeo. Já tá longuíssimo esse vídeo aqui, mas era importante falar pelo menos essa primeira parte e a gente vem aí com os últimos detalhes disso, do jejum e principalmente falando desse versículo tão famoso usado por aí, que é a casta de demônios que só sai com jejum e oração, e a gente vai ver na Bíblia realmente o que isso significa. E vocês já sabem que aqui no canal é assim, a gente desvenda lá no original, a gente desvenda no que tem por detrás da história, na cultura judaica e em todo o contexto para entender realmente o que Jesus quis dizer. Então vocês vão se surpreender com essa frasezinha, a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. A gente se vê e até a próxima.